O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nos estados do Pará e do Amazonas. No caso do Pará, a Força Nacional vai apoiar por 90 dias as ações da FUNAI na terra indígena Paracanã. Já no estado do Amazonas, a Força Nacional deve auxiliar por 30 dias a Polícia Federal no cumprimento de decisões da Justiça para garantir a proteção dos indígenas de Nova Olinda do Norte. E justamente sobre esse assunto, girando os nossos comentaristas, qual é, Amanda Klein, a necessidade de se usar a Força Nacional para proteger essas terras? Deve ser grande, né, Tiago? A gente vê o que aconteceu com os grileiros, invasores de terra, garimpeiros, nos últimos anos do governo Bolsonaro. Invadiram terras indígenas, tomaram, né? Houve aí milhares de garimpeiros e você teve que ter essa desintrusão, eles usam até esse termo apropriado para a terra, essa desintrusão das terras indígenas que foram ocupadas por garimpeiros que levaram doenças, que levaram a malária, que contaminaram as águas do rio com mercúrio, que mataram esses indígenas a confrontos por questão de disputa de território, e a Força Nacional tem que garantir a segurança. Muitas vezes essas disputas acabam chegando mesmo à polícia ou ao exército, que vão lá cumprir quase como se fosse uma reintegração da posse das terras indígenas. Mesmo assim, esses garimpeiros muitas vezes, ou esses invasores, desafiam as forças constituídas. Certamente o ministro da Justiça avaliou que seria necessário um reforço para garantir que essas terras não sejam mais invadidas e que os invasores saiam. Beraldo, é uma pena que algumas regiões como essas tenham que ser protegidas, assim como os indígenas, por exército, né? Algumas dessas terras podem ser consideradas ainda quase como que sem lei, até mesmo perigosas? Pois é, a Amazônia precisa de lei e de ordem. E aí você tem uma realidade completamente deturpada, que é a situação dos indígenas que estão ali com áreas que têm muita riqueza, e esses indígenas acabam entrando em acordos para que haja, inclusive, exploração ilegal dessas terras, em troca de dinheiro e benefícios que eles recebem. Só que essa preocupação que o Flávio Dino está demonstrando com esse caso, precisa o governo transformar também numa preocupação para que essa população ali da região encontre outras formas de riqueza e que sejam formas legais. Não pode nós termos, por exemplo, como é o caso do Amapá, uma riqueza em petróleo ali que transformaria a vida daquelas pessoas que têm pouquíssimas oportunidades de se desenvolver. E aí vem o IBAMA, com toda a sua mentalidade de militância de esquerda, para dizer que não pode. E aí esse governo que abre as portas para vir ONGs internacionais querer impedir que haja desenvolvimento na Amazônia. A Amazônia precisa ter um foco de desenvolvimento econômico, não simplesmente a gente atuar nessas questões indígenas e abandonar as pessoas que lá estão à própria sorte.